Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente seguindo com os vídeos de Black Clover aqui no canal. Dessa vez a gente vai falar sobre o capítulo 321 do mangá, só que agora na versão completa, na versão final e oficial do capítulo. Ou seja, vai ser a nossa review completa com todos os detalhes, analisando detalhadamente tudo o que aconteceu na grande batalha contra Lúcifer, na batalha do reino de Clover, onde surgiu a esperança e também um aparente sacrifício. Então eu já conto como sempre com o seu apoio para deixar o likezão, se eu gostei é super importante, super vai ajudar o canal. Eu também conto muito com você para se inscrever se ainda for novo por aqui. Hey, antes da gente seguir com o vídeo, eu quero apresentar para vocês a Crunchyroll, onde você pode assistir os seus animes de forma oficial, onde você quiser e quando você quiser. E para facilitar ainda mais a nossa vida, ela tá em todo lugar, seja no PC, smartphone, tablet, videogames, nos seus consoles, no Chromecast, Apple TV, Rokubox, tá em todo lugar, sempre com muita qualidade. E você sempre vai encontrar os melhores animes para assistir, porque tem animes de todas as temporadas, várias temporadas passadas e também todas as novas temporadas, ou seja, a gente sempre vai ter anime de qualidade pra assistir a qualquer momento. Sempre a gente tem novos animes das novas temporadas e sendo premium, ainda temos acesso ao simulcast, ou seja, o anime sai no Japão pouco tempo depois já tá disponível pra gente assistir, quase que de imediato, é muito rápido. Lançou no Japão, uma horinha depois a gente que é premium já tá assistindo aqui também. Sem contar com as dublagens, na Crunchyroll já tem vários animes dublados e também sempre estão trazendo novos animes dublados pra gente acompanhar, pra gente assistir. Se você quiser, você também pode assistir grande parte do catálogo da Crunchyroll completamente de graça, e isso assistindo com anúncio. É só você clicar no link aí na descrição pra você conseguir experimentar os 14 dias de serviço premium de graça. Tudo sempre na melhor qualidade na Crunchyroll, a gente assiste em Full HD. Já corre aí embaixo pra aproveitar 14 dias do premium da Crunchyroll totalmente de graça. Assim você vai poder aproveitar tudo que a Crunchyroll tem a oferecer. Eu tenho certeza que você vai curtir muito, então acessa, tá no primeiro link na descrição, eu tô esperando todo mundo lá. Por que isso tá acontecendo comigo? Tudo é culpa do Majestade, do Rei. Mas que tipo de pesadelo é esse? Primeiro, um lendário Lorde Demônio da Magia das lendas do reino de Clover surge no reino de Spades, destruindo tudo. Depois disso, surge uma horda de monstros assustadores e por fim, eles se juntam criando um ser gigantesco e descomunal, com um poder assustador. E agora, depois que tudo isso acaba, o Rei dos Demônios. Esse monstro é capaz de derrotar sozinho todos os capitães do reino de Clover. O capítulo se inicia mostrando Seki extremamente assustado. Ele não podia acreditar no poder do Rei dos Demônios. Agora, a única coisa que ele acreditava enquanto tremia muito de medo e chorava é que todos iriam perder a vida. Era impossível vencer o Rei dos Demônios e assim, dessa forma, por que o Yuno estava de pé? Ele se perguntava por que aquele garoto seguia ali, sorrindo. Ele estava com medo, visivelmente com medo, mas estava enfrentando o Rei dos Demônios. Yuno estava ali para lutar contra o demônio mais poderoso. E então a única pergunta que restava era: ele tem alguma chance de vencer? Vimos que o Rei dos Demônios não estava nem um pouco feliz do Yuno estar diante dele. Ele apenas dizia que aquele garoto deveria entregar o Asta. Ele deveria dar para ele aquele que ele estava caçando. O Rei dos Demônios levanta sua mão para golpear Yuno diretamente. Ele estava próximo ao garoto, havia chegado ali em apenas um piscar de olhos. Porém, enquanto o Rei dos Demônios se movia rapidamente, o Yuno apenas ativa sua magia de estrela. É necessário apenas um único segundo para que ele desaparecesse, e depois disso, o Rei dos Demônios destruísse todo o ambiente, porém não tocasse ninguém. Asta, Mimosa e Yuno, todos eles haviam escapado para um outro lugar. Vimos que o Yuno mandou a Mimosa e o Asta para um lugar diferente. Eles agora estavam ali, perto do Seki que se mantinha caído no chão. Mimosa estava protegendo Asta, tentando o curar, e Seki estava um pouco assustado por perceber que o foco da batalha agora estava diante dele. Neste ponto, víamos que o Yuno, ele se teletransportou para trás do Rei dos Demônios. Ele continuaria aquele confronto. E então, já transformado, utilizando a sua magia espiritual e também o seu mergulho divino, ele estava prestes a atacar o Rei dos Demônios Lúcifer. Acontece que neste ponto, víamos que o poder do Yuno não era o suficiente para o cortar. Ele atingiu Lúcifer diretamente, afinal o Rei dos Demônios não se importou de ser atingido. E então, enquanto se esforçava, o Yuno só conseguia perceber que ele poderia acertá-lo, porém ele não podia o cortar. Yuno percebia que era completamente diferente de Zenon. O Rei dos Demônios estava num nível diferente, era assustador. E então, Yuno apenas percebia, enquanto Lúcifer olhava diretamente para ele, era que a diferença de poder mágico entre ele e aquele demônio que ele enfrentou anteriormente, o demônio Zenon,
era abismal, era gigantesco, era colossal. Lúcero era invencível. Víamos então surgindo Mereoleona. Ela havia ativado novamente a sua transformação e chegado naquele confronto sem que ninguém notasse a sua presença. Ela surgia também por trás do Rei dos Demônios para o golpear, e então ela consegue o atingir diretamente em sua cabeça, criando uma grande explosão de fogo. Aquela explosão poderia destruir completamente qualquer um, porém contra Lúcero nada aconteceu. Víamos que o único dano que o Lúcero havia recebido foi o corte em seu chifre causado por Asta. Enquanto isso, ele simplesmente aceitava todos os ataques, afinal nada fazia efeito. Porém, neste ponto, o Rei dos Demônios percebeu algo que o deixava intrigado. Ao olhar para Mereoleona, ele dizia que aquela mulher estava conseguindo aumentar cada vez mais o seu poder mágico, e estava aumentando consideravelmente em grande quantidade. Enquanto isso, o demônio do segundo portão, ele apenas observava aquele confronto. Víamos que a maga flamejante do reino de Clover continuaria lutando. Ela então dava boas-vindas pro Yuno, dizia que ele era bem-vindo a este campo de batalha, e também dizia que ele era o segundo alvo dela, sendo que o primeiro era o Asta e ela já tinha dito isso anteriormente. Agora Yuno e Mereoleona iriam lutar juntos, e então eles estavam indo à caça, estavam atacando Lúcero diretamente com todo o seu poder. Víamos que Mereoleona estava animada, enquanto Yuno estava dedicada a este confronto. Uma grande explosão de poder mágico estava tomando os arredores do reino de Spades, que havia se tornado um campo de batalha. Enquanto isso, Mimosa estava usando seu poder mágico. Percebíamos que ela não apenas era uma das poucas pessoas que conseguia se mover diante do Rei dos Demônios, como também o contato com o seu poder mágico, com a magia dela, permitia que outras pessoas também se movimentassem. Víamos que o CQ agora conseguia se levantar. Neste momento, dentro da magia de Mimosa e também próximo a uma estrela mágica de Yuno, ele se questionava como poderia se mover agora, se era por causa do poder mágico de Mimosa ou se era por causa do poder mágico do Yuno. Ele então passa a acreditar que era por causa do poder do Yuno realmente, e então começa a se perguntar se ele tem a mesma idade que aqueles magos que estavam diante dele. De onde saiu todo este poder? O Yuno, ele tinha um outro grimório, além do grimório lendário do Trevo de 4 folhas que ele já tinha, além dele ser o príncipe do reino de Spades. CQ então tentava dizer que o Yuno era forte por causa disso, por causa desses poderes que surgiram para ele, além dele ser um príncipe. Então por isso ele estava tão forte. Então CQ começava a dizer que era melhor ele sair dali imediatamente, e então ele pensava em levar a Mimosa com ele, pra assim parecer um grande herói. CQ chama por ela, diz que eles tinham que deixar tudo nas mãos do Yuno e sair dali. Ele dizia que ele, CQ, o escolhido do Rei de Clover, iria se encarregar de proteger a Mimosa. E então, enquanto ele falava, Mimosa apenas o ignorava. Ela estava dedicada e concentrada a salvar o Asta. Ela estava usando todo o seu poder mágico pra tentar o curar. E então CQ se perguntava por quê? Por que ela estava fazendo isso? Nesse momento ele só pensava que ela talvez tivesse enlouquecido. Por que ela só não fugia e deixava pra que esse garoto fosse curado mais tarde se essa batalha terminasse bem? Por que eles não iam embora juntos agora? E então, enquanto ele tentava falar isso pra ela, falar pra ela deixar o Asta pra mais tarde, ela apenas diz: me desculpe, mas você podia ficar quieto, você podia não me atrapalhar. CQ nesse momento fica impressionado, também assustado, ele não esperava por isso. Mimosa estava muito dedicada e ela só conseguia pensar que ela também. O que ela mais queria fazer era sair dali o mais rápido possível, mas ela queria sair junto com o Asta. Porém, não é isso que aquele garoto ali queria. O que ele realmente quer é voltar para aquele confronto. Ele quer lutar, então ela ia ficar ao lado dele até o final. Neste momento, CQ só agora começa a entender quem era aquele garoto. Ele se perguntava o que tinha acontecido com ele e por que ele estava nesse estado. E então ele lembrava que era o Asta, o garoto que ele havia enfrentado no início de tudo, o garoto que ele tentou fazer mal no início de tudo. E então CQ só começava a pensar em quantas evoluções aconteceram. Na sua cidade natal, ele era o número 1. Ele estava sempre ganhando de todo mundo tinha muita fé nele. Eles diziam que ele era incrível. Eles ficavam pra trás enquanto CQ seguia. Ele no fim dizia que ninguém deveria se comparar a ele. E depois, ele só conseguia pensar que, por causa do Asta, ele não havia realizado seus sonhos. Depois disso, ele começava a dizer que se ele não tivesse conhecido aquele garoto, a sua vida seria muito diferente. CQ então pensava do momento em que ele foi escolhido para participar do teste para a seleção real. Ele na verdade nem queria estar ali, porém ele se encontrou com Asta, que também havia sido um dos escolhidos para participar. E então, olhando para aquele garoto, CQ só começava a pensar
do quanto o Asta era diferente dele. Afinal, Seki ficou com raiva quando o viu, enquanto Asta apenas estava sorrindo, dizendo que, bem, se o Seki estava ali, ele também havia se tornado muito forte, e isso deixava muito animado. Depois disso, Asta ainda dizia que juntos eles tinham que dar o máximo para assim ir bem nesse teste, para ir bem nessa prova. E Seki mais uma vez percebe como aquele garoto era especial, e isso deixava assustado. Neste momento a gente vê a Mimosa, ela estava se esforçando muito. Ela dizia que já não tinha mais poder mágico suficiente, ela não conseguiria cuidar do Asta até o final. Neste momento a gente via que a magia dela estava se desfazendo, mas ela continuava se esforçando, ela continuava tentando. Porém ela dizia que logo seu feitiço iria desaparecer. Ela dizia que não podia ser, ela não conseguiu recuperar o Asta completamente. Porém, em meio ao seu desespero, ela ouvia as seguintes palavras: muito obrigado, Mimosa. Asta estava ali se levantando, pegando a sua espada. Ele estava muito ferido, ele quase não se mantinha consciente, porém ele ainda queria lutar. Mimosa chamava por ele e dizia que ele não estava em condição de lutar novamente, porém o Asta apenas se movia. Ele tentava se aproximar de onde o Yuno e Mereoleona estavam lutando contra o Rei dos Demônios. Ele dizia que eles tinham que esperar mais um pouco. Asta estava quase sem voz e Mimosa só percebia que ela não conseguia chegar até ele. A sua voz não conseguiu alcançar, então tudo que ela podia fazer era torcer, era implorar para que o Asta não perdesse a vida, para que por favor ele sobrevivesse. Ela não podia o perder. Asta continuava indo em frente porque o que o movia era algo muito maior. Seki estava muito assustado, dizendo pro garoto esperar. Ele dizia que não estava entendendo nada. Ele via que o Asta estava muito mal, ele estava muito ferido, ele não poderia fazer nada, mas o garoto estava ali, indo em frente. Seki gritava que nem mesmo os capitães conseguiram vencer Lúcifer. Por que o Asta tentava? Ele olhava pra Asta e dizia: o que você pensa que pode fazer? Você nem mesmo tem poder mágico, por que acha que pode salvar alguém? E então, neste momento, Seki, quase chorando, começa a pensar em tudo que o Asta fez, o modo como ele se esforçou e o modo como ele foi o único que cortou o Lúcifer. Neste ponto, Seki não tentava mais impedir o Asta, mas sim se perguntar por quê? Por que não ele? Por que ele não tentou ficar tão forte quanto aquele garoto? Por que ele não treinou como eles? Por que ele não se fortaleceu? Neste ponto, vimos que o Asta seguia andando em direção ao Yuno. E enquanto víamos o Yuno se esforçando na grande batalha contra o Rei dos Demônios, víamos o seu rival com a voz fraca dizendo: Yuno, eu já estou indo. Asta estava muito ferido, mas ele estava motivado, e Seki só conseguia se perguntar: por que eu não sou como você? Assim a gente termina a versão completa, oficial e final do capítulo 321 de Black Clover. Asta e Yuno vão juntos enfrentar o Rei dos Demônios. Mais uma vez, os rivais vão lutar juntos pelo bem do mundo inteiro. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço e tchau!